Fala, gente, tudo beleza? Vamos para o nosso Lab 7, penúltimo Lab aí do módulo 3. Vamos para a resolução dele. Topologia aí muito parecida com os Labs do começo aí do módulo. Bem tranquilo aqui, sem o serial link agora. Lembrando aí, se você não baixou os Labs, na descrição do vídeo tem um link para você baixar e tentar resolver todos os Labs, 4 módulos aí. E vamos para a resolução então. Tá? Aqui no enunciado, né, problemas a serem resolvidos, ele diz que existe um erro de configuração que está impedindo comunicação entre a VLAN Marketing e Miguel. VLAN Marketing é a VLAN 10 e Miguel na VLAN TI, VLAN 50 ali. E como observação ele fala para não adicionar configurações, apenas remover aquelas que você acha que estão atrapalhando o processo de roteamento. Ele dá um exemplo aqui, né, do NoIP-Route, né, para remover uma rota estática aí do nosso roteador. Então tranquilo, gente, bem tranquilinho aí o problema. Para esse lab aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai começar com a ferramenta de simulação, tá? Para testar nossas habilidades aqui na leitura da tabela de roteamento, a gente vai começar resolvendo mesmo no olhômetro. Então vamos começar aqui, beleza? Primeira coisa que a gente quer saber, né, se o tráfego está chegando de André para Miguel. Se ele chega aqui no R2, para ele passar pelo R2, o R2 tem que ter rota para Miguel, concorda comigo? Assim como o R1 também. O R3, ele já vai ter uma rota connected criada a partir do momento que ele adicionou o IP na mesma rede. Ele tem um IP nessa rede aqui, então ele tem uma rota connected para essa mesma rede. Então a nossa verificação vai ser aqui no R1 e no R2. Então primeiro a gente vai analisar o tráfego de ida, se a gente está conseguindo chegar na VLAN 50. Beleza? A gente tem rotas, né? Que é um problema de roteamento, muito provavelmente. Então vou dar um show IP route 192.168.50.1. Você vê que eu tô do R2 aqui, só lembrando. Eu tô vendo se eu tenho rota para rede 50 aqui, que é a VLAN TI. O IP 50.1, que é o de Miguel. Ele diz aqui no R2 que a rede não está na tabela. Só que se eu der um show IP route static, a gente vê que a gente tem uma rota sim default e esse tráfego está batendo na rota default. Beleza? Tudo que não bater na nossa tabela de roteamento normal, a última verificação é a rota default. A última porque ela tem um prefixo menos específico aqui, ela tem a máscara mais baixa de todas, a barra 0. Então ela na lista de prioridade do roteador, ela é a última rota a ser olhada. Beleza, gente? E aqui, essa informação que a gente quer, muito importante, para saber se esse cara tá levando a gente pro lugar certo, se o R2 está encaminhando esse pacote pro roteador, pro Next Hop certo, tá? O Next Hop tá aqui, ó, via 172.16.01. Quem é 172.16.01? Se eu der um IP route 172.16.0.1, opa, show IP route, né? Ele vai me dizer, ó, conhecido non via connected. Então esse endereço está na mesma rede que eu, é um IP diretamente conectado. Provavelmente ali é a nossa giga 000 do R1. Beleza? Então a gente está mandando para o lugar certo. Ele fala aqui, ó, via, que é a nossa outgoing interface, né? A interface de saída desse nosso R2 é a giga 01. Então realmente esse IP aqui, né, o IP 172.16.0.1, esse camarada aqui é o IP da giga 000 lá do nosso R1. Tranquilo? Então tá tudo certinho aqui, tá? A gente tem uma rota default, não é o melhor dos mundos aqui, mas tá entregando o tráfego para onde a gente gostaria que entregasse, que é pro R1. E tá tudo certo aqui no R2. Vamos olhar o R1 agora e vamos dar o mesmo comando, que é o show IP route 192.168.50.1. Ele me diz
que eu tenho uma rota estática para esse endereço aqui. A distância administrativa de 1 padrão. E a gente está saindo essa informação que a gente quer via giga 001, que é a interface também que a gente gostaria de estar saindo aqui em direção a VLAN 50, é justamente a giga 001. Então também não parece nada de anormal, parece que está tudo certinho. Parece tudo certo. Estamos saindo... tá aqui Direct Connected, né? Como ele bota aqui no na nossa saída do comando. Se eu der um show IP route também static, a gente vai ver que essa rota, ó, tá bem aqui, 192.168.50.0 com outgoing sendo a giga 001. Beleza, tudo tranquilo. Já já a gente vai discutir melhor esse Directly Connected, tá? A gente vai ter que voltar para ele mais tarde, mas a interface de saída está correta, tá? A gente está saindo pela interface esperada. Já no R3 eu não precisaria olhar, porque essa rota também vai ser uma rota, como a gente falou mais cedo, vai ser uma rota non via connected, porque ele tem uma interface com IP, que tem um IP nessa mesma rede. Então automaticamente o roteador ele adiciona uma rota connected. Beleza? Tanto que está aqui, ó, a nossa subinterface giga 00.50. E me parece, tá? Nos parece aqui que todo mundo consegue enviar esse tráfego aqui. Então, no ponto de vista de roteamento aqui, tá tudo bala. Em tese, estaria funcionando pelo menos a ida, né? Só que a gente sabe que o roteamento não é só ida, ele é a volta. O André está conseguindo chegar no Miguel. Será que o Miguel está conseguindo chegar no André? Quando o André manda o pacotinho para o Miguel, destino 92.168.50.1. Quando o Miguel vai mandar esse reply, 192.168.10.1, que é o destino. Então a gente tem que saber se o R1 e o R3 eles têm rota para VLAN 10, né? Esse é o nosso objetivo agora, fazer essa análise aqui para saber se a gente consegue voltar também. Então eu vou dar um show IP route para 192.168.10.1. Você vê que não tem rota na tabela. Se eu der um show IP route static, ver se a gente tem uma rota estática aqui, uma rota default, perdão, tá? Aquele mesmo esquema. Aqui ele não acusou, mas vai cair na rota default, tá? Nenhuma dessas rotas aqui vai dar match no nosso destino 92.168.10.1, e ele vai cair na rota default. Aí você pode estar olhando aqui, pô Luiz, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho duas rotas para o 92.168.10 para a rede 10.0, inclusive uma host route diretamente para o André ali, 10.1/32. Como assim eu não tenho rota? Se você reparar, ó, aqui está 16 e não 168. Então a gente tem que ficar muito atento, tá? O IP como um todo aqui, porque às vezes só bater o olho pode enganar. Ele não está dando match em nenhuma dessas rotas aqui, tá? Está dando match na rota default. Só que olha que interessante aqui, ó. O nosso Next Hop para essa rota default tá via 2222. Um IP aqui que a gente não sabe da onde se origina, que não sabe quem é esse cara aqui. Mas a gente sabe que o Next Hop do R3 é via 2222. Só que é o seguinte, a gente não tem nenhuma interface no nosso R3 nessa mesma rede do 2222. E quando a gente não tem uma interface nessa mesma rede, a gente não tem rota para alcançar esse cara por padrão. Então a gente tem que usar um protocolo de roteamento ou configurar uma rota estática apontando para esse camarada aqui, que em tese a gente não conhece ele, né? A gente não tem nenhum tipo de rota connected em direção a esse cara. E aqui em cima a gente vê que a gente tem outra rota estática, ó, apontando para esse cara via 1111.
que também a gente não conhece. Então vai cair na mesma lógica. A gente tem que ter uma rota apontando para esse cara. Se a gente subir, a gente vê essa rota aqui, tá? E finalmente a gente vê via um endereço IP diretamente conectado, tá? Eu tenho rota connected para chegar nesse cara porque eu tenho uma interface nessa mesma rede, ok? Esse 172.16.05 é a interface Giga 001 aqui do nosso R1. 172.16.05 tá bem ali. E a do R3 aqui, a Giga 01, é 172.16.06. No fim das contas, gente, é como se eu tivesse esse 172.16.05 bem aqui, tá? Eu poderia substituir esse 2222 por 172.16.05, tá? Que daria na mesma coisa. Por quê? O R3 ele não precisa saber quem é esse cara aqui, também não precisa saber quem é esse cara aqui. Tudo que nos interessa no fim das contas é esse cara aqui. Porque quando eu chamo essa rota bem aqui, via 2222, esse via 2222 vai chamar essa rota aqui, que por sua vez vai chamar essa rota daqui de cima. E a gente vê que no fim das contas eu vou criar o meu ARP ali, né, para resolver esse endereço aqui de layer 3. Ok? Beleza, gente? Então esse é o nosso Next Hub de fato, 172.16.05, que é o nosso R1. Então a gente está mandando o nosso tráfego em direção ao André para o cara certo, que é o R1, 172.16.05. A gente está mandando aqui para Giga 001 do nosso R1. Então no R3 tá tudo beleza também. De novo, não é o melhor dos mundos, né? Não está configurado da maneira mais eficiente possível, mas tá funcionando. Então tá chegando no R1. E agora a gente tem que ver no R1 aqui se eu tenho rota para esse cara. E você vê que eu também eu tenho uma route entry para 192.168.10.0/29, conhecido estaticamente, uma rota estática também. O Next Hub 3333. E aqui que começa os nossos problemas aqui, o nosso problema, tá? Se eu der um show IP route static, você vê que aqui em cima a nossa rota escolhida foi o roteador está escolhendo essa rota aqui para enviar o tráfego lá para André, que é o 192.168.10.0. Essa rota ela tá bem aqui, localizada bem aqui, ó. Tá? 192.168.10.0. Você vê que eu tenho uma porrada de rota aqui para a rede 10, tá? Tenho várias aqui. Tenho 6, né? Mais precisamente. Aí você pode se perguntar por que o roteador está escolhendo essa aqui logo do meio e não nenhum outro de cima ou nenhum outro de baixo, tá? O motivo é bem simples, gente. É como a gente conversou antes. O primeiro critério para o roteador dar match em uma rota na tabela dele é o prefixo mais específico, tá? Como assim? De novo, ele vai receber do R3, ele recebe do R3 um pacote com destino para o endereço IP lá de André, 192.168.10.1. Esse tráfego vai chegar aqui na Giga 001 do R1. O R1 vai processar, ele vai olhar para o destino 92.168.10.1. Em seguida ele vai olhar para a tabela de roteamento dele para dar match na tabela de roteamento dele, tá? Como você pode ver, eu tenho outras duas rotas aqui em direção à rede 10 com um prefixo mais específico, quer dizer, uma máscara de rede maior do que essa que o roteador escolheu, do que essa rota que o roteador escolheu. Por que ele não escolheu essas duas? Porque essas duas não englobam o endereço do André, tá? Isso aqui a gente tem que fazer a análise da máscara aqui. 192.168.10.4/31, ele vai de 192.168.10.4 a 192.168.10.5. Então ele não engloba o endereço 10.1, que é o de André. Por isso que ele nem olha essa rota estática aqui, porque não dá match no endereço. A mesma coisa para aqui de cima, tá? A 10.4/30, ela vai de 10.4 até 10.7. Então ele não olha essas duas aqui. É por isso que a gente não usou essas duas. Já essa aqui, a de cima, que foi a que o roteador escolheu, 92.168.10
10.0/29, ela vai de 10.0 a 10.7. Então ela engloba todos os endereços ali da VLAN 10, inclusive o de André, que é o destino do nossa informação, ok? Então ela acaba por escolher essa rota aqui, e essas rotas aqui não são vistas, tá? Porque ele vai começar olhando a mais específica aqui, vai escolher logo a mais específica, com a maior máscara, né? Que é a /29 nesse caso. Beleza? Então essa é a lógica do roteador na hora que ele vai escolher a rota para um determinado destino, né? O primeiro critério de desempate. E aqui não importa a rota, tá? Se eu tivesse, tipo, vamos supor que eu tivesse uma rota aqui uma rota estática com a distância administrativa de 200 aqui, beleza? Essa mesma rota aqui, só com a distância administrativa de 200. E eu tenho essa mesma subnet aqui apreendida via OSPF, só que com uma máscara mais baixa, /28 aqui, por exemplo, que também englobaria o endereço de André. Como a gente bem sabe, a gente conversou nas aulas passadas, né, no laboratório passado, a distância administrativa do OSPF é 110, por padrão. 110, e aqui eu teria, como eu falei, uma de 200, por exemplo, aqui na rota estática. A rota estática ela ganharia, tá? Por quê? O prefixo mais específico é o primeiro critério de desempate. O roteador não está nem aí para como você aprendeu aquela rota. Se você configurou no braço, via estaticamente, ou qualquer outro protocolo de roteamento. O primeiro critério de desempate é o tamanho da nossa máscara, tá? Diferente se eu tivesse o mesmo prefixo, tá? O 92.6810/29 aprendido via OSPF com a mesma máscara, tá? Aí o próximo critério de desempate seria a distância administrativa. Se eu tivesse uma distância administrativa aqui de novo de 200, configurado de 200 para essa rota estática, o OSPF ganharia nesse caso porque ele teria uma menor distância administrativa de 110, ok? Isso é só para tirar algumas dúvidas aí em relação a como o roteador escolhe qual rota ele vai escolher para determinado destino, né? Tendo mais de uma rota em sua tabela de roteamento dando match naquele mesmo endereço IP, tá? Não é nem aula sobre isso, mas é bom ficar claro, né? Esses conceitos. Tá, gente, mas então qual é o problema, né? Vamos pro problema então. O nosso R1, ele tá escolhendo essa rota. Só que olha o next hop aqui, ó. Via 3333. Quem é esse cara? Se a gente subir aqui, ó, a gente vai ter uma rota por 3333. E ele tá via 172.16.06, que é o que importa no fim das contas. Então a gente está mandando esse tráfego para um 172.16.06. E quem é esse guerreiro aqui? Esse guerreiro é o R3, tá? Como a gente tinha visto lá, giga 01 do R3, 172.16.06. Então o que acontece? O Miguel ele tá mandando esse tráfego lá para o André, chegou no R3, o R3 mandou para o R1, tudo certo, só que o R1 está devolvendo para o R3, ok? Então aí a gente tem um problema, porque o ideal seria enviá-lo, logicamente, para o R2 para chegar no André ali. Então vamos resolver esse problema, lembrando do nosso enunciado aqui, ó, ele fala para não adicionar configurações, apenas remova aquelas que você acha que estão atrapalhando o processo de roteamento. Então a gente tem que vamos remover essa rota aqui, né? E pela lógica que a gente conversou, a partir do momento que eu remover essa rota aqui, o que o roteador vai fazer? Ele vai escolher a próxima com um prefixo mais específico, que vai ser essa aqui, /26. E essa aqui está com o next hop certo, que é um 72.16.02, que é a giga 01 lá do nosso R2, tá? Um 72.16.02. Então, basta a gente remover essa rota aqui. Beleza? Então, dá um configure terminal no IP route. 92.68.10.0, 255.255.252.248, né? /29, 248 com o next hop 3333. Removi minha rota. Se eu der um do show IP route static de novo, a gente vê que essa rota não existe mais aqui. Agora a última aqui é com o prefixo /26. Se eu der um do show IP route lá para o 92.68.10.1,
a gente vai ver agora, tá? Barra 26 aqui e o Next Hop 172.16.02. Então estamos enviando para o cara certo, R2, tá? E aparentemente, né, consertamos. A gente só tinha esse problema aqui na nossa rede, né? Questão de roteamento. Aparentemente consertamos no R2 de novo. Tá? Se eu der o show IP route para o 92.168.10.1, ele vai dar diretamente conectada, tá? Non via connected via a Giga Bit Internet 00.10, que é a nossa subinterface, que é o default gateway da VLAN 10. Tranquilo, então vamos testar o nosso ping agora e vamos ver se a gente consegue se comunicar com a nossa rede lá de TI, com a nossa VLAN de TI, com o nosso Miguel. E aparentemente, gente, a gente não estamos conseguindo estabelecer essa comunicação. Deu 100% de perda. Não estamos conseguindo nos comunicar ainda. Então existe um outro problema aqui, que a gente vai ligar a ferramenta de simulação agora e vamos descobrir que problema é esse. Beleza? Então vamos ligar a nossa ferramenta de simulação e vamos ver onde esse pacote está sofrendo drop. Tá? Vamos lá no André. Vamos soltar esse ping. Ó, tá chegando até a R1. R1 tá gerando o ARP. O ARP chega no R3 e o R3 está dropando esse ARP. Então tem alguma coisa impedindo, inclusive, que o ARP seja resolvido. Se eu não resolvo o ARP aqui, eu não tenho como enviar esse ping para frente. Se eu não tenho endereço de layer 2 do R3 ali. Vamos abrir esse pacote aqui. Vamos dar uma analisada dentro dele. Tá? Qual seria o melhor dos mundos aqui? Só olhando para cá para nossa topologia. O R1 ele teria que resolver o endereço da Gigabit 01 do R3, tá? Ele mandaria um ARP em direção ao IP dessa interface para obter o endereço de layer 2 da interface Giga 01 do R3. Mas vamos ver se é realmente isso que está acontecendo aqui no nosso ARP. Tá, você vê que o destino em layer 2 broadcast, tá? que é um ARP. Esse aqui é o nosso endereço de layer 2 da interface Giga 001 do R1. Ok? Nosso source IP é 172.16.0.5, que é o IP da Giga 001 do R1. E aqui a gente vê o problema, ó. E é por isso que ele não está conseguindo resolver o ARP. Não só por isso, a gente vai ver outro motivo pelo qual, tá? No mundo real, tá? Com configuração tudo default, a gente conseguiria resolver esse ARP sim, tá? A gente conseguiria resolver. Mas a gente vai ver o porquê que a gente não está conseguindo. O target IP, ele está mandando, ó, ele está tentando resolver o endereço de layer 2 diretamente do Miguel. Ele não está tentando resolver o endereço de layer 2 do R3. E por que isso está acontecendo? Vamos olhar nossa rota no R1 para a rede 50 e vamos descobrir o porquê. Vou dar um show run pipe section IP route. A rota que eu tenho para a VLAN 50 tá bem aqui em cima, ó. Olha o que ela tá usando, gente. Tá? Ela tá usando, em vez de usar o IP do Next Hop, ela tá usando a interface de saída como sendo Giga 001. E esse é o motivo pelo qual ele está tentando mandar direto para Miguel. Tá? Ele tá entendendo o roteador R1, ele está entendendo que o Miguel está diretamente conectado. Por isso que quando a gente dá esse show IP route e a gente olha nessa nossa rota para o 92.6850.0, a gente vê um directly connected aqui. Mesmo que essa rede não está diretamente conectada ao R1.
O R1 ainda tem essa perna aqui que está em outra rede, e a rede 192.168.50.0 ela está aqui, né? Ela não está aqui. O R1 ele não está diretamente conectado a esse cara. Só que pelo nosso comando, né? Por esse comando aqui do IP Route com a interface de saída apenas, não Next Hop, o cara está entendendo que a gente está diretamente conectado. Por isso que não é bom, tá? Não é uma boa prática a gente dar apenas a interface de saída. Ou a gente bota os dois, o Next Hop e a interface de saída, ou a gente só bota o Next Hop, tá? Isso aqui não é uma boa prática. Tanto é que quando a gente configura só com a interface de saída, o roteador ele reclama. Ele manda um log pra gente, uma mensagenzinha ali. Tá, beleza. Só que, gente, na vida real, isso funcionaria. Por que isso funcionaria? Tá? Isso era para funcionar mesmo com essa configuração da maneira errada. Porque o roteador ele vem com uma funcionalidade habilitada por padrão chamada Proxy ARP. Tá? E o que é o Proxy ARP? Nesse cenário onde o R1 ele pensa que o Miguel está diretamente conectado e ele tenta resolver o endereço de layer 2 de Miguel diretamente, mas mandando por R3, né? A gente viu ali, a gente abriu o ARP. Ele está tentando resolver o endereço de layer 2 de Miguel, só que está mandando para R3. Com o Proxy ARP habilitado, no R3 aqui, o que o R3 faria? Você está tentando descobrir o endereço de layer 2 do IP 192.168.50.1. Mas eu conheço esse cara, tá? Porque eu estou conectado com esse cara aqui, eu tenho uma perna nessa rede aqui. Então deixa que eu resolvo para você. Então o R3, o proxy ele vem de procuração, né? Ele mandaria uma procuração aqui em nome de R1 para resolver o endereço do Miguel e ele devolveria a resposta para R1. Tranquilo? E a gente vai ver isso funcionando. Se o Proxy ARP tivesse habilitado. Então muito provavelmente, tá? Se eu der um show run aqui, eu vou ver nessa interface Giga 01 exatamente aqui, ó. A gente tem o Proxy ARP desabilitado. E por isso que esse ARP do R1 não está funcionando. Beleza. Então o que a gente tem que fazer? Vamos remover esse no IP Proxy ARP, né? Só habilitar o IP Proxy ARP. IP Proxy ARP. Beleza? Se eu der um do show run agora, e eu for para a interface Giga 01, já sumiu aqui. Tá? Se eu der um do show int Giga 0/1, em algum lugar eu vou ter essa informação do Proxy ARP aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá bem grande, né, a letra. Cadê? Gente, estou meio cego aqui. Eu acho que é o show IP int, né? Acho que é o show IP int. Show IP int, não show int. O show IP int ele vai mostrar que o Proxy ARP is enabled agora. Então se a gente agora for lá em André e soltar esse ping de novo, vamos habilitar nossa ferramenta de simulação, a gente vai ver a mágica acontecendo nesse ARP aqui. Então chega no R1, o R1 ele vai fazer a mesma coisa. A gente não mexeu no R1. O R1 de novo, ele vai gerar o ARP com o target lá para o Miguel, tá? Ele vai tentar resolver o endereço de layer 2 do Miguel. O R3 ele não vai mais dropar. Olha que legal. E ele vai mandar a resposta para o R1. Essa resposta contém o próprio endereço, tá, de layer 2 do R3. Esse endereço que ele manda como source, que vai ser o endereço que o R1 vai salvar na tabela dele, é o próprio endereço do R3. Então qual é a lógica? O R3 ele conhece esse guerreiro aqui, né? Ele tem rota para chegar nesse cara, que é uma diretamente conectada. Então ele vai enviar o próprio endereço
de Layer 2 da interface Giga 01 dele pro R1. Ok, beleza? E você vê aqui, ó, ele manda como se fosse, né, a ideia da procuração, né, do Proxy ARP. Ele manda como se fosse o Miguel, o próprio Miguel, ó. Ele manda o source IP do Miguel. Ele tá falando pelo Miguel sem ser o Miguel, tá? Ele tá falando como se fosse o Miguel, o 926850.1 com target para giga 001 lá do R1. E o R1 vai entender, ele vai salvar na tabela ARP dele, vai salvar o IP do Miguel dando match no endereço de Layer 2 da Giga 01 do R3. Tá? Mal sabe ele que na verdade ele está resolvendo a interface do R3, não está resolvendo o Miguel diretamente. Mas o R1 não precisa saber disso no fim das contas, só precisa mandar o tráfego. Beleza, gente? E a partir daí, tá? Se eu der um real time agora e eu voltar lá para o André, a nossa comunicação ela deve ser estabelecida agora. E foi, voilá, 50% de perda ali, mas se eu der de novo aqui, aproveitamento de 100%. E é isso, gente. Espero aí que os conceitos tenham ficado claros, né? É um pouco complexo aí, como o Proxy ARP funciona, né? Tem que ter um entendimento sobre como o ARP funciona. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, tá? Espero que vocês tenham conseguido resolver também. E valeu, gente, grande abraço aí, até a próxima.